Você sabia que um pequeno vilarejo suíço, de apenas um pouco mais de 1.000 habitantes, abriga uma das maiores atrações turísticas do país? Neste vídeo, vamos explorar Veytaux, um lugar onde a vida simples e autêntica ainda é prioridade, mas que guarda tesouros incríveis, como o Castelo de Chillon. Vamos conhecer a história do vilarejo, fantástica história do castelo, passear pelos belíssimos jardins e pela orla do vilarejo, que na verdade se transforma em galerias de arte ao céu aberto. E para completar, gente, tivemos a sorte de conferir uma exposição impactante de instalações artísticas da famosa Danielle Carrel. Prontos para descobrir tudo isso? Então venham comigo! O acesso ao centro do vilarejo, que fica na parte mais alta, é facilitado por um elevador panorâmico que proporciona assim uma vista única do lago. Mas infelizmente, gente, muitos turistas acabam não indo, não conhecendo, porque não sabem disso. Étage 0. Ouverture de la porte arrière. Para chegar em Veytaux e no Castelo de Chillon, você pode ir com o ônibus 201 saindo de Montreux, ou VV, de trem a partir de Lausanne ou de Montreux, ou pela orla do Lago de Genebra a pé, que eu super recomendo, porque é assim muito lindo o caminho. Chillon recebe mais de 400 mil visitantes ao ano, acredita? Vou visitar as salas e conhecer a história do castelo. Venham comigo, que é muito interessante. A construção desse castelo aqui sobre esse ilhéu rochoso, gente, tinha suas vantagens, porque proporcionava tanto proteção natural, quanto uma posição estratégica para controlar o trânsito entre o norte e o sul da Europa, e também servia como fortaleza. Eu estou aqui com o Samuel, que trabalha na recepção do castelo, e eu aqui me enrolando, me desdobrando toda para falar um monte de idiomas. Aí eu falei, me dá um prospecto então em português. Aí ele começou a falar português. Eu falei, Samuel, assim não dá, né? Obrigada, Samuel. Desculpa a brincadeira. Samuel falou com o pessoal ali responsável e deram autorização para eu fazer o filminho dentro do castelo. Não é, Samuel? Você confirma? A partir do momento em que eu cruzar esse portão para entrar no castelo, nós vamos ficar conhecendo a história do domínio do Saboia, do período da invasão do pessoal de Berna e da era do estado de Vaud, que é o cantão daqui que foi fundado durante o período de domínios de Napoleão. E são 46 salas e um subterrâneo que vai nos contar essa história toda. Então nós vamos viajar agora no túnel do tempo. Sala 4, onde tem o modelo do castelo. Esse espaço aqui era destinado antigamente a cavalariças. Subterrâneos do Castelo de Chillon, gente, possui uma arquitetura que remete às grandes catedrais góticas do século VIII. Antigamente, esse local era um armazém, mas o espaço foi convertido em prisão em 1290, durante o reinado de Pierre II de Saboia.
E a prisão se tornou um dos lugares assim, mais lendários do castelo, principalmente por conta da história do monge ativista político François Bonnivard, que inspirou o poema O Prisioneiro de Chillon, de Lord Byron. E a partir desse momento, Jean-Jacques Rousseau e vários outros intelectuais foram atraídos para esse local para conhecer o castelo, e assim começou essa popularidade toda e a fama em torno do castelo, e transformando o castelo num ponto turístico, né? Foi o primeiro passo para transformar o castelo num ponto turístico que é hoje. Croton, que no dialeto da época, era um dialeto conhecido como patois, significava cela, e era aqui que os condenados à morte passavam seus últimos momentos, antes de serem sacrificados. A cripta, local de sepultamento e onde aconteciam as cerimônias religiosas. A atmosfera aqui, gente, é super misteriosa e sombria. Olha a escada. Aqui era a residência e o escritório do castelão, e a sala é famosa por suas decorações medievais e elementos que refletem o status e a autoridade do castelão, né? E que trazem à tona a rica história e o estilo artístico do período, gente. Na sala do mobiliário, é possível fazer uma imersão no contexto histórico e cultural do castelo, sabe? Móveis e objetos históricos ilustram o estilo de vida da época medieval e renascentista. E essas peças todas ajudam a dar uma ideia assim, mais concreta da vida cotidiana no castelo, naquela época, sabe? Agora, gente, nós vamos entrar no cômodo que mais me impactou durante a minha visita ao castelo, a sala 16. Foi nesse dormitório, gente, que eu ouvi assim, uns barulhos estranhíssimos de móveis sendo arrastados, apesar de eu estar sozinha e nos cômodos ao lado também não estarem vazios, não terem ninguém. Muito, muito estranho.
Câmara Domini, sala 19. Aqui dormiam os condes e duques. E há esses 26 brasões pintados nas paredes, que são símbolos do poder e das alianças dinásticas que ajudaram a consolidar a posição de Saboia e dos governantes locais. A cadeira de banho é um objeto de luxo utilizado pelos nobres para banhos pessoais e demonstração de status, sabe? E a pintura na cadeira tinha um objetivo assim de embelezar o ambiente, mostrando o prestígio, o conforto oferecido aos habitantes do castelo. Aqui na sala da latrina, gente, vê se essa bancada de madeira com esses buracos, e por esses buracos os excrementos eram lançados diretamente na água. E nessa roleta se vê também uma descrição das doenças que eram adquiridas devido às más condições de higiene da época, sabe? Agora vamos entrar numa sala super especial, a capela, que é uma das raras construções religiosas que não foi afetada pela reforma, sabe? E é considerada assim uma joia arquitetônica do castelo. E essas pinturas belíssimas do século XIV, gente, assim, um local para você parar e admirar durante muitos minutos, sabe?
sala de armas, gente, também me impactou bastante. Senti assim uma atmosfera bem especial nessa sala. E olha as armaduras cobriam todo o corpo, mostra a sofisticação da metalurgia medieval, sabe? E aqui finalizo a minha visita ao Castelo Chillon. Agora pausa para beber alguma coisinha. As coisas mudam durante o caminho da gente. Eu saí lá do hostel com a intenção de caminhar aqui até o Castelo de Chillon e depois pegar um ônibus para fazer o caminho do lago, do Cassino, de Montreux até Vevey, que o resto do caminho eu já fiz antes. Mas agora eu estou aqui numa passagem no jardim que fica ao lado do Castelo de Chillon e que tem umas obras aqui ao longo, agora super profundo, cheio de significado. Olha que linda essa aqui. Que bonito. A obra se chama A Deriva, de Daniel Carrel, e a obra é o seguinte: não importa o que é jogado aonde. As figuras se afogam nos seus próprios detritos. A escultura nos faz lembrar dos nossos próprios erros e a nossa falta de responsabilidade e engajamento frente às catástrofes do consumismo. Ali, grande, vai diminuindo, vai entrando na terra, que é quando ele diz que se afoga nos seus próprios detritos. São latões de lixo. Olha que incrível, gente. É realmente para parar e refletir. Daniel Carrel, tira o chapéu para você. Olha aqui essa outra, se chama Passagem, é super forte. Olha só. Passar por essa porta, ousar dar um passo, mesmo que seja por caminhos tortuosos, todos são etapas da vida. No final dos dias, nossa passagem ou as nossas passagens deixarão grãos que germinarão. Esteja certo que o que vem de você impregnará a humanidade. Cara, uma outra obra aqui que se chama Os Oprimidos, Daniel Carrel. O tempo passa, há evolução em todas as áreas, mas esse século XXI ainda parece estar marcado por conflitos, desigualdade e sofrimento. Parece que as pessoas nunca aprendem com as experiências passadas. Chuva de folhas. Não é lindo? Olha lá, chuva de folhas enfeitando o caminho. E a delicadeza das folhas quase mergulhando no lago. Olha que bonito. Cara, esse é um cenário assim paradisíaco.
Ali. Não ando sozinha e no meu caminho o tempo é cada vez melhor. E é isso.